Bem-vindos a mais um vídeo do Pérolas da Escritura. Você já teve um sonho tão real e vívido que acordou se perguntando o que ele significava? Ou mais importante ainda, você sabe que foi chamado por Deus, mas continua tendo sonhos repetidos que parecem ser Deus tentando lhe dizer algo? Se for o seu caso, então este vídeo é para você. Nele, vou compartilhar 7 sonhos comuns que Deus pode usar como advertências. Mas lembre-se, Deus é infinito e pode usar meios ilimitados para te alertar através de um sonho. Antes de começarmos, por favor, certifique-se de se inscrever no canal e deixe nos comentários se você já teve algum desses sonhos. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro sonho. Sonho número 1. O arrebatamento. Se você sonha frequentemente com os tempos finais, especialmente com o arrebatamento, isso significa que Deus está te alertando para se preparar para o retorno dele. Isso é ainda mais significativo se você tem esse tipo de sonho repetidamente. Existem 3 razões principais pelas quais isso pode estar acontecendo. 1. Pode ser porque você faz parte daqueles que Deus chamou para interceder e orar pelo mundo. 2. Ou você pode ser parte daqueles que Deus chamou para alcançar almas perdidas, mas você não está fazendo nada a respeito. 3. Ou ainda, você pode estar vivendo em pecado e Deus está tentando te dar advertências suficientes para que você se prepare antes do retorno dele. Deus não quer que você fique para trás quando Ele vier buscar a sua igreja. Por isso, Ele continua te lembrando de que o tempo está acabando. Dessa forma, você não terá desculpas dizendo que Ele não te avisou. Sonhos sobre o arrebatamento provavelmente estão entre os mais sérios de todos os sonhos divinos e revelações. No entanto, se você sonhar que o arrebatamento aconteceu e você ficou para trás, isso não significa necessariamente que você perderá o arrebatamento na vida real, mas sim que Deus está tentando te dizer que você não está pronto. Se ele viesse naquele exato momento, você não estaria apto a ser levado com ele. Isso significa que você precisa se arrepender. Lembre-se da parábola das 10 virgens. Por outro lado, estar preparado para o retorno de Cristo não significa apenas estar pronto quando Ele voltar enquanto você estiver vivo. Sempre lembre-se, se Cristo não vier hoje, pode ser você quem partirá. Em outras palavras, você pode deixar este mundo antes da volta dele, então deve estar sempre preparado. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia ou a hora em que o Filho do Homem virá. Mateus 24, 36. Portanto, se você continuar sonhando com o arrebatamento ou com o fim dos tempos, tenha muito cuidado. Isso significa que Deus está te avisando para ficar alerta e preparado para a vinda dele, e que Ele quer que você se arrependa e viva uma vida santa. Sonho número 2. Perder a Bíblia. Se você sempre sonha que está perdendo sua Bíblia, isso significa que você está tropeçando na sua caminhada com Deus. Significa que você está brincando com seu chamado divino ou não o está levando a sério. A Bíblia diz, em Efésios 4, 1, que devemos andar de maneira digna do chamado que Deus nos deu. Davi também disse, em Salmo 119, 11, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se você está sendo espiritualmente descuidado, pode acabar sonhando que está sempre perdendo sua Bíblia. Se você não orar ou simplesmente ignorar, pode acabar não cumprindo mais o seu chamado. Esses sonhos são advertências ou estímulos do Espírito de Deus indiretamente te alertando para ser mais cuidadoso. Portanto, se você sonhar que perdeu a sua Bíblia, significa que Deus está te chamando para examinar o seu coração e o seu relacionamento com Ele. Sonho número 3. Fome. Uma fome em um sonho geralmente indica uma de 2 coisas, dependendo do contexto. Escassez da palavra de Deus, o que significa que você está vazio e carente da palavra,
ou pode indicar problemas econômicos que podem afetar você ou o mundo. De qualquer forma, esses sonhos mostram que Deus quer que você faça algo a respeito. Se o sonho fala da escassez da palavra, significa que você deve levar a palavra de Deus a sério. A Bíblia diz, em Amós 8:11, certamente vêm os dias, diz o soberano Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A Bíblia também diz que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso significa que você deve levar a palavra de Deus a sério, porque sua alma está espiritualmente vazia. No entanto, se o sonho fala de uma fome na terra, significa que você deve orar pela economia da terra. Sempre lembre-se de que Deus usou um sonho para avisar Faraó sobre a fome, e eles foram resgatados por meio disso. Portanto, se você sonhar com fome, isso significa que Deus está te chamando para ficar alerta e orar pela economia da terra. Sempre lembre-se de que Deus usou um sonho para avisar o Faraó sobre a fome, através do qual eles foram resgatados. Portanto, se você sonhar com fome, isso significa que Deus está te chamando para ficar alerta e ser mais vigilante em oração. Sonho número 4. Sentado no último banco da igreja. Sempre que você se vê sentado no último banco da igreja em um sonho, isso significa que você está tomando uma posição de retrocesso em sua caminhada com Deus. Isso também quer dizer que você não está no nível que Deus espera de você espiritualmente, e outras pessoas estão avançando mais rápido. A Bíblia diz que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Também diz que devemos prosseguir em direção ao alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Filipenses 3,14. Portanto, se você sonha que está sentado no último banco da igreja, significa que Deus está te desafiando a avançar e crescer na sua caminhada com Ele. Sonho número 5. Incapaz de orar ou chamar o nome de Jesus. Às vezes, as pessoas podem ter sonhos em que querem chamar o nome de Jesus, mas estão com dificuldades para fazê-lo. Se você se vê em um sonho incapaz de orar ou chamar o nome de Jesus, isso significa que você está sem poder espiritual e autoridade. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Isso é especialmente verdade se você se vê sendo atacado, mas não consegue orar ou chamar o nome de Jesus. Ou então, quando você tenta orar, sua boca parece pesada, como se estivesse trancada ou sem forças. Isso significa que você está sem poder no espírito. A maneira de superar isso é passando mais tempo de qualidade na presença de Deus. Sonho número 6. Pregando, mas sem voz. Se você é pregador do Evangelho, ministro ou evangelista e frequentemente se vê pregando, mas não consegue se ouvir, ou, ao pregar, os alto-falantes ou microfones não estão altos o suficiente, isso significa que você foi chamado, mas seu chamado não está tendo impacto espiritual. Também quer dizer que você está carente de autoridade espiritual. Talvez você precise passar mais tempo em oração e na presença de Deus e pedir para que Ele te encha com seu espírito e seu poder. Se você continuar fazendo isso, verá mais pessoas respondendo à sua mensagem e entregando suas vidas a Cristo. Sonho número 7. Sendo ignorado por um ministro de Deus. Se você sonha que está tentando falar com um homem de Deus, um anjo ou qualquer pessoa que represente o Evangelho e eles parecem te ignorar ou não te dar atenção, isso mostra que seu relacionamento com Deus não está em pé de igualdade, mas você está se recusando a reconhecer seus pecados e se arrepender deles. Você costuma ter esse tipo de sonho se for autossuficiente ou orgulhoso. A Bíblia diz em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
também diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Provérbios 28:13 também diz que aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e abandona alcançará misericórdia. Tudo o que você precisa fazer é se humilhar diante de Deus e admitir seus pecados. Peça a Deus que te dê um espírito contrito e te ajude a se arrepender de qualquer orgulho ou espírito autossuficiente dentro de você. Além disso, observe que, em alguns ou na maioria dos casos, Deus pode usar a imagem de um ministro de Deus para representá-lo. Portanto, se você continuar vendo um homem de Deus em seus sonhos, saiba que é Deus falando com você, usando a imagem ou forma deles. Você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, ou mesmo que está afastado e quer reconciliar, escreva nos comentários abaixo: eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador, ou eu quero reconciliar com meu Senhor, que iremos orar por você. Deus te abençoe.